A Inglaterra é o destino que mais cresce para quem quer estudar inglês no exterior. Por isso, aqui no podcast Intercâmbio 360, eu tenho a Débora e a Tamires para falar desse assunto, porque elas são fera nesses destinos, certo? Quando a gente fala em Inglaterra aqui, Tamires, quais cidades nós estamos falando? Nós estamos falando de Manchester, Liverpool, Leeds. Olha, Brighton. Bournemouth. Sim. E Londres, lógico. E Londres. A famosa Londres. Você, Débora, qual a sua preferência lá na Inglaterra, depois daquele tour que você fez há pouco tempo atrás, visitando várias cidades, estudando inclusive um tempo? Qual que você gosta mais? Número 1. Número 1, Londres, não tem como. Cidade, né? Londres te entrega tudo. Mas durante o período do intercâmbio, estudar mesmo, eu gosto bastante do interior da Inglaterra. Acho que as cidades são menores, você acaba tendo uma imersão maior, porque Londres é multicultural, uma cidade grande, então você tem acesso, inclusive, a outros idiomas. Então, quando você vai para o interior, você concentra muito mais a sua imersão do inglês, com um custo de vida mais baixo e com um excelente sistema educacional também. As escolas do interior são ótimas. Legal. Eu sabe que na minha última temporada na Inglaterra, eu tive a Algumas oportunidade... temporadas. Algumas. Não, mas a última foi bacana. Eu fiquei 4 meses por lá. Mas foi muito bom, porque eu consegui sentir um pouco disso que você está me falando. Assim como as pessoas que estão assistindo a gente agora, elas estão ouvindo e falando, tentando se imaginar o lugar que encaixa para elas, era o que eu fazia antes. Agora que eu passei um tempo em Liverpool, Manchester, Brighton, Londres, eu já conhecia um pouco melhor Londres, eu te digo que é sedutor passar um tempo nas cidades menores. E características distintas, né, que essas cidades têm. O que você vê de mais relevante, por exemplo, em Brighton? Sem dúvida, a gente já pensa em verão, né? Verão britânico aí. E tem cidade litorânea, tem praia, uma cidade vibrante, cidade das artes, né? Então você tem um movimento jovem muito, né, muito ativo. Brighton é uma das minhas queridinhas e eu gosto bastante porque às vezes as pessoas imaginam o interior e ficam pensando, nossa, deve ser aquela calmaria. E não, Brighton é vibrante, é uma cidade bem movimentada. Então, muito bom. Uma coisa que Brighton e Manchester, ambas me chamaram a atenção por serem cidades com um número bem elevado de universitários. Em Manchester são mais de 40 mil universitários e em Brighton são mais de 40 mil e em Manchester mais de 100 mil universitários. O que isso traz? Não só um espírito jovem, mas opções mais econômicas. Todo lugar que tem um número elevado de jovens, entende que o jovem estudante ele tem menos grana, você tem opções mais econômicas. Sim. Mas também tem opção cara, viu? É só querer. Basta querer. Tem para todos os bolsos. Vamos lá, escolhe uma cidade que você pense assim, falar, essa cidade é legal, sem ser Londres, porque Londres a gente vai falar bastante. Eu ia falar de Londres. Não, vamos falar de uma diferente ali. Agora pra lá. Pois é, estou embarcando agora para lá. Pra onde? Então, vou fazer toda a região ali. Vai ter 30 dias e vou ficar 2 semanas em Manchester. Então vamos falar de Manchester. Mas eu vou visitar também Liverpool, aí vou fazer Leeds, 4 dias em Londres. Eu entendo um pouco de Leeds, pra ser sincero, mas se quiser falar de Manchester e Liverpool aqui, vambora. O que você quer falar de Manchester aí que você já... Você vai conhecer agora, então, Manchester? Sim, vou conhecer agora, mas é exatamente isso, mas né? Uma cidade... Já do assunto. É uma cidade universitária, então tô indo para estudar, inclusive, né? E realmente, assim, eu acho que o público mais jovem, né? E com o custo de vida melhor, vamos dizer assim, comparado com Londres, né? Com certeza. O que eu vi de diferença, inclusive, Manchester e Liverpool estão a 1 hora de distância um do outro. E aí eu tive a oportunidade de conhecer bem as duas. Mas uma coisa que me chamou a atenção em Manchester, ela é mais vibrante do que todas as outras que eu fui. Olha que coisa. Porque Londres é muito grande. Então você tem locais animados... E tem muitas atrações que a gente vai falar já já. Quando você vai em Liverpool, quando tem jogo
do Liverpool. Eu ia falar Sim, dos jogos. Aí você transforma. Fora dos jogos. Aí tem ali uns bares, uma região pequenininha que é ok, assim, que é legal, que é divertida. Agora, Manchester, que isso, cara? Nunca vi tanta movimentação num lugar só, principalmente no período do verão. É muita gente na rua, é muito lugar cheio. Imagina, são 100 mil universitários. Você tem muita coisa para fazer. Então, essa coisa de que a gente gosta de usar essa palavra vibração, Sim. eu já conhecia Brighton, eu já conhecia Manchester, Liverpool como comparativo. Manchester foi o que mais me chamou a atenção. Sim. Público jovem, tem essa questão de ser um pouco maior. Você tem, às vezes, uma sensação de que você não está numa cidade pequenininha, mas, por incrível que pareça, você faz muita coisa a pé. E o que você não faz a pé, tem um ônibusinho gratuito que fica circulando por Manchester Downtown. Um ônibusinho justamente te levando para os pontos mais turísticos. Acho que essa é uma maravilha. facilidade muito grande do intercâmbio no interior, né? Você poder circular. Eu falo que você fica até conhecido na cidade, né? Porque você fica ali vamos pensar um intercâmbio de 1 mês, 4 semanas. Você começa a ficar amigo das pessoas, você vai embora já. Não, vai fazer um monte de amizade. Sim. Liverpool você tem ainda um pouco mais disso, tá? Porque Liverpool é menorzinho. E aí você acaba que faz as coisas a pé. Não é difícil você conseguir uma acomodação que seja walk distance da sua escola, de onde você vai estudar. E aí o custo de vida é menor. Então, consegue-se uma acomodação, às vezes para uma pessoa mais velha, que é mais exigente. Por exemplo, um Airbnb vai conseguir muito mais em conta do que outras cidades da Inglaterra. Sim. Já viu que eu também gosto de Inglaterra. Começo a falar que Inglaterra é demais. Mas ter essa flexibilidade mesmo, realmente. Tá, mas vamos lá. Vamos entrar em Londres daqui agora. A gente tá falando de destino e tem outras coisas pra gente falar. Várias cidades. Londres. Vamos deixar a Tamires começar falando, depois eu e a Débora vamos dar uma tagarelada aqui em relação a Londres. Bom, então Londres, né, é um pouquinho maior. Um pouquinho. É um pouquinho maior comparado com as outras do interior, né, sem sombra de dúvidas. Mas que também tem muitas coisas para se fazer, né? Então eles amam, é uma cidade mais turística. Mas a gente também precisa ser transparente, que acaba tendo um custo de vida um pouco mais alto. Tá bom. Né? Mas tem muitas coisas positivas, muitas coisas para fazer, para visitar. Londres é aquela cidade que eu falo para todo mundo que eu converso. Você pode ir 1000 vezes, você vai ter coisas novas para fazer. Você pode fazer 10 intercâmbios em Londres, nenhum vai ser igual, porque você tem N atividades que você pode fazer. Eu, particularmente, gosto de desmistificar, porque às vezes as pessoas associam, nossa, uma cidade extremamente cara e tal, mas as atividades são muito gratuitas em Londres. A gente tem muitos museus gratuitos, parques que você não paga entrada, então... Troca da guarda. Vai pra Borough Market, vai pra Camden Town, Notting Hill, tudo é de graça. Tudo é de graça. Então, acho que isso facilita bastante, assim, deixa o destino ainda mais atrativo e com um custo que eu particularmente, sinceramente, não acho que fica tão mais alto. Não é à toa que há pouco tempo os Estados Unidos era um dos destinos mais procurados para quem queria fazer inglês. Agora é a Inglaterra. Eu não tô falando Londres somente, não. Porque... Eu ouso dizer que se a gente colocar na ponta do lápis, muitas vezes sai até um custo-benefício melhor que Canadá, que é um dos destinos que a gente associa com melhor custo. Se a gente, né, às vezes as pessoas fazem... Pô, que bom, hein? Comparando por conta do visto também. Verdade. Né? Mas facilite não precisar de visto. Exato. Até 6 meses. Então você não precisa de visto. E a história do museu que você falou, Débora, que eu também gosto de mencionar, não é só em Londres, é na Inglaterra inteira. Inteira. Você vai em museu gratuito. Gratuito. Até eu que não gostava de museu, passei a gostar. Cara de graça, entrei e falei, não é que é legal? Como assim, Marcelo? Eu não sou muito do museu, eu ia falar. E biblioteca. O que eu mais... Eu ia falar isso. O que eu mais amo do intercâmbio, e que sou casada, né, gente? E meu marido odeia museu. E o intercâmbio me proporciona ficar horas no... É diferente de uma viagem turística. Você vai a turismo, muitas vezes você não tem tanto tempo pra ficar curtindo o museu, passar algumas horas, porque você tá com tudo muito cronometrado. Você tá durante o intercâmbio, você consegue passar ali 3, 4 horas no museu. Mas acho que eu e o Thiago são muito agitados, ficar muito tempo dentro do museu. A gente dá aquela passadinha de 1 horinha,
Só uma horinha já tá bom, já dá pra fazer muita coisa. Né? Não, eu gosto de ficar horas. E as bibliotecas, eu sou outra alucinada por bibliotecas. Eu acho que as bibliotecas da Inglaterra são maravilhosas. Não, uma coisa... Você sair da aula e poder estudar numa biblioteca extremamente histórica, eu acho que... Você olha assim, esse de livro, é muito bacana. É literalmente você tá dentro de um filme. É muito bacana. E é isso. Então, quando a gente tem um conjunto, porque quem vai para estudar, vamos combinar, tem aula de inglês todos os dias. Sim. Porque é assim que você aprende inglês, né? Claro. Todo dia, 2, 3, até um pouquinho mais, às vezes, de aulas naquele dia. Em algum momento, você que está conectado com seus amigos, que tem o mesmo nível de inglês que você, pode ser o super básico, intermediário ou avançado, o que for, esse grupo de amigos do curso de inglês lá, do intercâmbio, vão passear. Exato. E Londres, vamos brincar, não tem como, a lista não acaba. Não. A lista é assim, é o que você falou, depois que você já fez tudo que tinha que fazer, aí você olha, tem isso aqui de novo, tem isso aqui de novo. E aí, chega no meio do caminho e fala, eu queria voltar naquele lugar que é tão legal. Eu sou desses, né? Vou para Londres todas as vezes, e lá quero passar na frente do Big Ben, porque eu acho fantástico, assim. Não é nem a questão da foto, é a questão de falar, cara, esse Big Ben é demais. Então tem umas coisas que te chamam a atenção quando você fala de Londres. Sim. E agora, com essa oportunidade que eu tive de toda a Inglaterra, é muito sedutor você estar num país tão organizado que recebe muito bem as pessoas. Que acho que aí que é a outra história que me encanta, é que todo mundo é aceito. Seja lá de onde você é, como você é, quais são as suas escolhas da vida, pouco importam se vocês estando na Inglaterra. Londres mais ainda, tá bom? Sim. Mas é uma característica muito forte da Inglaterra. Eu concordo. Eu vou complementar a questão das atividades, que o que é muito legal é que as escolas, quando a gente vai estudar, né? Hoje eu fiz alguns intercâmbios na Inglaterra, as escolas, a Marcela, mais que óbvio, né, gente? Oferece um calendário de atividades, né? Então, às vezes, eu sinto que algumas pessoas sentem, nossa, mas eu vou chegar lá, vou me sentir um pouco perdido. Legal. Então, as Bem escolas lembrado. super direcionam a questão de sugestões de atividades do que pode fazer, e muitas delas, a própria escola organiza um grupo para ir em tal lugar. Então, isso também acho que é diferente de uma viagem de turismo, que às vezes a gente tem que ser muito independente, muitas vezes tá sozinho, e no intercâmbio você faz esse ciclo de amigos com mais facilidade e se sente até mais inclusivo. E daí, associando ao que o Marcelo falou da questão de você sentir Londres absorve todos os tipos de... A Inglaterra absorve todos os tipos de pessoas. O mundo do intercâmbio me encanta exatamente por isso. Eu acho que é um dos pontos que eu sou alucinada por intercâmbio, que eu respiro isso. É essa questão da inclusão, de você poder se vestir do jeito que você quiser, ter a cor do cabelo que quiser, quantas tatuagens quiser. Você é muito livre no intercâmbio. Tava em Londres, aí de repente viu 3 pessoas assim vindo, né, perto do hotel que eu tava, peladas de bike, né? Eu falei, peladas? Não era assim, pouca roupa, não, pelada. 100%. Aí de repente você começa a ver umas buzinas, não eram 3, eram 100, 150 pessoas. E, cara, as pessoas passando, e nem aí era óbvio ali algum tipo de manifestação, comemoração. Sinceramente, tava chegando meu Uber assim, fui embora, mas é isso, cara. As pessoas vão lá e fazem o que é, e muita gente nem olha pro lado e tá tudo certo. Tá tudo certo, Muito interessante. Eu acho que até a gente fica um pouco mais ousado no intercâmbio, né? Você bota um look mais diferente. Olha, anota aí. Opa! Mas isso é verdade. Coisa mais colorida, que às vezes aqui no Brasil eu comento com algumas amigas, eu falo, se você quiser pôr uma bota roxa, uma saia pink, um gorro verde-limão, tá tudo certo. Outra coisa fantástica em Londres, que também funciona muito bem em outra cidade, chama-se transporte. Maravilhoso. Sim. O metrô mais antigo do mundo é em Londres. Sim. Bike funciona incrivelmente bem. Exato. Os Red Bus famosos também são pontualíssimos, estão ali toda hora me movimentando para todo lugar. Então é considerado uma cidade onde o meio de transporte funciona muitíssimo bem, concorda, Débora? Concordo. Sim. E sai na frente comparando outros destinos também, sem dúvida, né? Quando, de novo, aquela comparação que você fez com os Estados Unidos, que também é incrível, né? Mas trazendo para Londres, eu acho que é difícil. Que é isso, poucas cidades nos Estados Unidos têm meio de transporte bom. Exatamente. Nova York você até tem. Saiu de Nova York já era. Você tem uma dificuldade de
já era, no modo de dizer, dos grandes centros. Em muitos locais você precisa alugar um carro. Dificuldade de se locomover. Toronto funciona muito bem também, né? Sim. Mas Vancouver funciona bem. Mas quando você fala de Londres, eles estão a base ali. O primeiro metrô do mundo foi Londres. Bike, você tá ali na sua bike, que você aluga ali pagando, acho que é 2 libras por 24 horas. E você vai para todo lugar e de repente tem aquele ônibus gigante atrás de você e o cara freando porque você está na ciclovia e a ciclovia, por acaso, é a mesma faixa do ônibus em alguns lugares e o cara freando porque você está ali, sem buzinar. É melhor. Então é fantástico. A extensão das linhas também, né? Você consegue com muita facilidade. Você circular pela cidade maravilhosamente bem. Você, entre as zonas, né? Londres é dividido por zonas. Isso aí. Vamos puxar esse assunto? E assim, não só em Londres, né? Porque você tem essa flexibilidade de ir trem pra cidade próxima. Sim, claro. Né? Então... A facilidade, você tá falando de transporte. Sim, né? exato. Os trens funcionam para todos os lugares. Sim. É muito gostoso viajar de trem. Eu faço altos vídeos assim, que eu já postei dentro de trem ali, que era uma vibe. Sim. Você fica ali tranquilo, daqui a pouco você fala, estou agora em Liverpool. Trem. Aí sai de Liverpool, peguei outro trem. Mas agora ela tem vários videozinhos, viu, gente? Vale, eu adoro. É isso. Por quê? Porque é uma facilidade, você consegue trabalhar, não é um preço absurdo, é um preço aceitável. Sim. É melhor do que andar de avião, vamos combinar. Não tem a chatice não deixa de ser um passeio também, né? Claro que pra gente não é rotina, né? Sim. Por mais que seja ali por um mês, é um mês, vai acabar. Aí você fala, ai, tá acabando. Bom, mas as zonas, vamos falar das zonas. Zona, no caso, não é bagunça, tá falando das zonas áreas, como funciona Londres, né? Exato. Explica, Débora. A subdivisão. Eu costumo exemplificar as zonas de Londres como se fosse uma cebola, né? Então, que você vai dividido por a zona 1, zona 2, zonas centrais, e depois a gente tem zona 3, zona 4, zona 5, até quase a gente já tá lá no aeroporto. Então, essa facilidade de você circular entre elas, as regiões turísticas ficam mais concentradas entre a zona 1 e zona 2. O transporte público você consegue selecionar, né, até onde você quer circular. Então, normalmente eu já tive um intercâmbio em Londres que eu fiquei, né, em uma escola na zona 1, então eu comprei o meu transporte para eu circular à vontade, de trem, ônibus, tudo entre zona 1 e zona 2, assim como também já estudei numa escola zona 4. E que aí eu circulava por todas elas até a região central. E eu acho que é isso, vai muito do perfil, né, da pessoa. Onde vai morar, onde tem condição de morar. Onde vai ficar, porque... Qual é o conceito de conforto que essa pessoa está buscando, né? Conforme a gente vai se afastando, também a gente vai reduzindo o custo de vida, né? As zonas mais afastadas, a gente tem, pelo menos o meu intercâmbio numa zona mais afastada ficou um pouco mais econômico do que o meu intercâmbio ali na região central. Tudo que é bem localizado, a gente tem que ter em mente que tem um custo um pouquinho maior. A questão, como você falou, a cebola que você fez a alusão no centro, como se fosse uma bolinha assim, você tem a zona 1. Exato. Aí depois sai uma bolinha maior, tirando a bolinha central, é a zona 2. Aí outra zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. E tudo funciona. Exato. Você consegue circular entre as zonas, vai levar, depende, né? Se você está vindo desse ponto para cá, mas vai aí normalmente 15 minutos até 1 hora, dependendo, você está cruzando de um lado para o outro. Mas você faz tudo de metrô. E é muito legal você, às vezes, sair dessa região central também. A região central é incrível, onde tá tudo que o Marcelo já mencionou, tá tudo Big lá. Ben, London Eye, Palácio. Mas as zonas mais afastadas, às vezes você consegue pegar uns parques mais locais, de você ver a população que vive ali. Eu acho fantástico você poder ir. Eu até fui, já visitei algumas escolas na Zona 4. Isso, fui recentemente em uma. É muito legal, dá uma sensação meio de calmaria, meio de que, eu estou na Inglaterra. Olha como isso aqui, as coisas são tranquilas, são pacíficas. Eu fiquei numa casa de família que era do lado de uma escola. E aí, de uma escola de ensino infantil. Então, era muito legal, porque eu saía, eu via as crianças de uniforme, eles indo pra escola. Tudo Harry Potterzinho. A coisa mais fofa. Além de casa de família, qual tipo de acomodação comum lá em Inglaterra, seja Londres, seja nas outras cidades? Residência estudantil. Tá bom? Sim. E aí também, né, casa de família, residência estudantil, e alguns também optam por estúdios,
Alugar um Airbnb. Alugar um da vida Airbnb. aí. Isso, exato. É isso. Então, é possível Uma dessas réia formas pouquinho mais também. exigente. Fala que passou dos 30. Esse público, ele acaba sendo... Eu, no caso, acabei de passar dos 30, então eu prefiro ficar Sim. no Airbnb. Sim, Então tem um pouco mais de privacidade. Sim, esse público sim. Mas os outros, eles gostam muito, assim, os mais jovens. Sim. Eles gostam bastante de residência Qual vai ser a sua estudantil. acomodação, jovem? A minha acomodação, casa de família. Ah, que legal. Que é um ponto, Sim. né? Às vezes as pessoas têm um receio da casa de família na Inglaterra, porque existe esse conceito de que os britânicos são mais fechados. Mas, pelo menos nas minhas experiências, eu tive um feedback muito cara, positivo, assim. Tem esse negócio de fechado não, viu? Eles são o seguinte, na minha opinião, Mas você já não ouviu isso de pessoas? todo mundo fala. Todo Não, mundo fala. porque até nas escolas, né, eles falam isso. Quando eles estão no dia a dia, no horário de trabalho, no foco de trabalho, de fato, eles não são muito de ficar olhando para o lado. Sabe essa coisa de que todo mundo faz o que quer? Eles também ignoram. É que o dia a dia continua. Isso, então, não, mas tem assim uma coisa que é o horário de trabalho, durante aquele período, você vai ver as pessoas não olham muito pro lado. Você não vê um cara e uma mulher se flertando, ou sei lá, qualquer pessoa se flertando. As pessoas têm uma coisa de estou no meu horário de trabalho. Aí chegou ali sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, você vai pro pub, aí eles começam a tomar uma ali, se transformam as pessoas mais simpáticas do mundo. E não tem esse papo não, de que o britânico ali não vai interagir. Que nada, eles vão ali conhecer as meninas do mesmo pub. Mas o processo deles não é como dos brasileiros. Os brasileiros são uma curiosidade interessante. Os brasileiros são... Vai para uma festa aqui no Brasil, parece que não vai acabar amanhã e todo mundo tem que arrumar um marido ou uma esposa naquele dia ali. Lá não, lá é coisa um pouco diferente. E o que é interessante de se entender só estando lá. Sim. Que é como as pessoas se relacionam. Eu estou fazendo uma brincadeira, uma alusão à relação entre duas pessoas que queiram se relacionar, mas é assim no ambiente de trabalho, assim na própria família, eles têm o momento para interagir, o momento para cada um ter a sua independência. Essa característica, é claro, você não pode colocar como uma regra geral, mas está muito distante de dizer que eles são sérios. Eles têm Muito momentos, distante. né? Concordo. Eu acho bem legal essas características. Mas me encanta nos lugares você conseguir entender um pouquinho da cultura local. E olha que não é fácil. É que todo mundo tem a visão de que brasileiro é acolhedor, né? Aí eles acham que todo mundo tem que ser também, né? Não, então eles são acolhedores, mas da forma deles, da cultura deles, né? É, muito bom. Bom, o que mais a gente quer falar aqui sobre a Inglaterra para encorajar as pessoas a fazerem esse intercâmbio logo de aprender inglês por lá? Acho que dá para falar um pouco sobre as aulas, né? Como funcionam, essa coisa do primeiro dia de aula, para as pessoas ficarem tranquilas. Eu tenho um nível super baixo de inglês, Débora. E aí, posso ir para lá? Pode, claro, com certeza. Eu fui, sem falar, o meu primeiro intercâmbio em 2005. Olha como eu tô entregando a idade. Em 2005 eu fui sem falar uma palavra em inglês. E as escolas, elas têm desde o nível básico até o nível avançado. São, né, divididas de acordo com os níveis. E elas encaixam perfeitamente, né, você em uma sala de aula de acordo com o seu nível. Então você se sente extremamente confortável. As escolas são de educação internacional. Então elas recebem alunos internacionais. Então, obviamente que são extremamente estruturadas para receber alunos que ainda não estão confiantes com o inglês. Também você vai estudar quantas horas por dia? Vamos ver se você está sendo uma estudante exemplar. Você não vai tomar um puxão de orelha aqui agora. Qual a sua carga horária? Qual a sua carga horária? Minha Quantas carga horas? horária vai ser de segunda a sexta-feira, das 9 ao 12:30. Tem umas eletivas à tarde de vez em quando, não? Eletivas, turma, para vocês entenderem. São aulas extras, Isso. geralmente atreladas a algum tema relevante para você ter a oportunidade de aprender inglês com alguma coisa que tem a ver com a vida real. Sim. Você vai acabar fazendo umas eletivas. Sim. Claro. Mas tá bom. Você está aprovada aí. De Tá nova, aprovada. 3 horinhas ali por dia. E É por tem- isso que acelera o aprendizado, né, Débora? Exato. Imagina, 3 horas por dia? Quanto tempo que estuda aqui no Brasil? Quem faz inglês aqui, né? Acelera demais. E toda a parte visual, né? Depois que você sai da aula, sua imersão com o inglês continua. Então, Ficar longe dos brasileiros no início, aquela dica que é Sim. sempre válida. Fala, olha, chegou no primeiro dia.
Primeiro dia de aula, na verdade, uma orientação. Exato. Recebendo todos os novos alunos. Depois da orientação, faz um teste para entender o nível de inglês. Exato. Então, você chega, dá aquela olhada assim naquela sala grande ou no auditório e fala assim, aquele ali é brasileiro, com certeza. Ali, opa, talvez, lá também não. Ali, olhinho puxado, não é brasileiro. Isso aí deve ser chinês, japonês, coreano. Por ali já começa a valer a pena. Às vezes você vê uma pessoa mais loirinha ali e fala, ó, isso aí deve ser de algum lugar aqui do leste europeu. Exato. Vai fazendo essas amizades no primeiro dia, porque elas vão ser bastante significativas durante toda a experiência de intercâmbio. Que é onde você coloca em Isso prática, é muito né? legal. É muito legal ir nessa linha de fazer amizade com pessoas com cultura diferente. Eu, particularmente, adoro as pessoas do Oriente Médio, porque eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Acho que eles são muito didáticos, né, e acadêmicos, então... E a gente, às vezes, brasileiro já é mais expansivo, então entra num Os brasileiros e contraponto os italianos querem roubar a cena. E tem muito europeu também, acho que isso foi uma coisa muito legal que eu vi na Inglaterra, o lugar que mais você vê os europeus, francês, alemão, italiano, ou seja, idiomas que não têm como língua nativa inglês, Exato. que vão estudar na Inglaterra. Eu até digo que eu vi mais no interior, em Liverpool, do que em Londres, europeus estudando lá. Sim. E é bom, porque a gente sempre gosta, né, de trocar uma ideia com quem vai que tem um amigo ali na França, na Itália, nada mal, né? É muito bom a gente já voltar do intercâmbio com o próximo destino de quem a gente fez amizade ali no intercâmbio. Você vai lá pro Brasil, seja bem-vindo, qualquer hora pode ir visitando ali na Itália, nada mal. Aí você faz muitas amizades. Pra gente fechar, já que eu falei desses outros destinos, viajar também é uma ótima ideia para quem está em Londres, tudo pertinho, né? Tudo perto. Sim. Você vai para Paris ali do lado. Você Ali do lado. Ali do Ali lado. do lado. Baratinhas passagens? Baratinhas Pra Irlanda. passagens. Exatamente, vai para Irlanda. Pra Irlanda e pra Escócia. Porque existem as companhias low cost, Exato. várias, inclusive 2 são irlandesas, Aer Lingus e Ryanair, Exato. e fora as outras muitas que tem pela Europa, que cobram uma passagem aérea muito barata, mas muito barata. E em 2, 3 horas, partindo de Londres, você está em quase todos esses destinos da Europa. Você está em Madrid, Barcelona, Paris. Vamos lá, vamos para Grécia. Tem muita coisa. Tem Lisboa, Muita coisa. tem Espanha, enfim. Espanha. Espanha, tem Amsterdã. E dá para encaixar no intercâmbio de várias formas. Antes de você chegar no destino e 2, 3 dias antes já fazer um stop em algum país ali vizinho. Aos finais de semana, né, como a Tami falou, a aula dela termina ali na hora do almoço, então já dá para pegar um voo logo em seguida, passar o final de semana e voltar para estar na aula na segunda. E no final do intercâmbio também dá para estender alguns dias para conhecer algum outro país. Então, Demais. Aí eu tava conversando, né, com uma amiga que falou, queria fazer na Inglaterra. E Marcelo, como é que é esse negócio lá em inglês, né? Eu falei assim, como lá em inglês, cara? É o berço do idioma inglês. O primeiro lugar do mundo a ter idioma inglês foi lá. Depois os países foram colonizados e aí também fala-se inglês. Eu falei, mas é aquele inglês bonito então? Falou, olha, eu curto, que é um inglês britânico, que tem um acento diferente. E eu diria, há quem diga que é mais difícil. Eu acho mais fácil aprender através do inglês britânico, porque fala mais pausado. Enquanto o americano, ele pega uma frase e junta várias palavras, lá eles falam as palavras. Exato, é mais pautado. Então é uma experiência, sem dúvidas, incrível. Olha, meninas, tem que acabar aqui, porque o tempo passa. Mas vamos torcer para que as pessoas, nesse tempo que passa tão rápido, consigam também planejar o seu intercâmbio e ter uma vivência internacional incrível. Nesse caso, na Inglaterra. Com certeza. Boa viagem para você. Obrigada. Depois você volta aqui. Pois eu volto para contar a experiência, sim. Verdade. Aí eu e Débora vamos ficar só ouvindo, tá te perguntando. Isso, Valeu. Obrigado, tá? Obrigada, valeu, Marcelo. até mais.